Oi, tudo bem com vocês? Então, gente, que saudades de vocês. Eu estou chegando aqui para gravar mais esse vídeo da série As 17 Obras da Carne, descrita em Gálatas capítulo 5, verso 19 ao verso 21. Vamos ver o que está escrito lá na palavra de Deus. Livro de Gálatas. Sabe aquele momento que você está gravando e aí passa um carro de propaganda na sua porta, e para a honra e glória do Senhor você tem que continuar aí a fazer a vontade do Senhor, continuar gravando no nome de Jesus. Ficar cortando dá um trabalhão danado, né? Mas vamos lá. Gálatas capítulo 5. Vamos ver o que Paulo escreve aqui para refrescar a minha memória, a tua memória, o que vem a ser obra da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfins, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está dando um alerta para mim e para você, aqui no livro de Gálatas, não só para aquele tempo, mas para o momento de hoje, que os que cometem a obra da carne, o que morrer praticando a obra da carne, não herdarão o reino do céu. Isso é uma coisa muito séria para nós que aceitamos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. A gente já teve o primeiro episódio, que foi adultério, graças a Deus, assim, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro episódio foi bastante trabalhoso de fazer, não é fácil. A gente propõe fazer algo e os recursos são pouco. Então, assim, a gente tem que fazer com as ferramentas que a gente tem. Então, eu fiz um trabalho bacana do primeiro episódio, adultério, procurei as passagens bíblicas. O segundo adultério foi prostituição. Todo mundo sabe que não é fácil. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Dentro das igrejas, pastores caindo na malha do adultério, da prostituição, adulterando, traindo seus cônjuges, né? Tem acontecido muito hoje isto. E a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, Paulo vai pregar, né? Aquele que está de pé, cuide para não cair. Se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape para os que possais suportar. Então, tem muitos hoje caindo aí no adultério, na prostituição, sabe? Porque não tem resistido, e não é fácil resistir o desejo da carne. Quando a gente vê, a gente já foi lá e já fez e tal coisa, seja qualquer for o pecado relacionado a essas 17 obras. Porque falamos prostituição, mas dentro da prostituição tem várias coisas. Falamos idolatria, dentro da idolatria tem várias coisas. Então a gente tem que ter cuidado, né, de buscar conhecer o que significa idolatria, o que significa adultério, o que significa prostituição, para a gente poder buscar a direção de Deus, para que possamos, aleluia, caminhar segundo a vontade de Deus. E nesse terceiro episódio eu quero falar de impureza. O tema de hoje é impureza.
Série As 17 Obras da Carne de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, versículo 21. Olá, a paz seja convosco. Você está chegando aqui e ainda não é inscrito neste canal Vida com Propósito, se inscreva. Deixa aí o seu like, ajude, compartilha, deixe seu comentário, me ajude aí a crescer. Deixe sua pergunta aí, o que vocês gostariam através da minha vida, que eu falasse, qual o tipo de vídeo que eu deveria trazer para o canal. Às vezes tem algum tema que você gostaria de discutir comigo, e eu estou aberta a isso, tá bom? Bora lá. Para mais um vídeo, vamos relembrarmos quais são eles? As 17 obras da carne, que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 21, são elas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfice, imolações, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Esse é o nosso terceiro episódio, com o tema desse episódio, impureza. Quer dizer, nós já falamos sobre adultério, já falamos sobre prostituição e hoje nós vamos falar sobre impureza. Impureza no grego significa akatarsia, significa tudo que é oposto à pureza, incluindo sodomia, homossexualismo, lesbianismo, poderas, que significa prática sexual entre homem e um rapaz mais jovens, bestialismo, prática sexual com animal e todas as outras formas de perversão sexual. Então, a impureza provém mais do ato sexual. Então, uma pessoa impura é que comete sexo que está fora pelo que eu entendi aqui, sexo fora dos padrões que Deus deixou, como incluindo sodomia, que era o pessoal de Sodoma e Gomorra praticava. A gente vai saber que os anjos do Senhor, quando entrou lá naquela cidade para visitar Ló, para chamar Ló para sair, que Deus ia destruir aquela cidade, aqueles dois anjos entrou na casa de Ló, e aí o que acontece? Os homens daquela cidade bateram na porta de Ló, pedindo Ló para colocar os homens para fora, porque eles queriam entrar a ele. Eles queriam deitar com aqueles homens. E Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens e eles não quiseram. Então, homossexualismo, lesbianismo, pederastia, significa, eu vou procurar o que significa a palavra pederastias, significa prática sexual entre um homem e um rapaz mais jovem, né? Ou uma menina mais jovem. Bestialismo é prática sexual com animal e todas as outras formas de perversão sexual que está fora dos padrões que Deus deixou, que nós cometemos no decorrer da nossa vida por achar que tudo é normal. Mateus 23, 27 vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhante aos sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundície. Olha que palavra poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 32, vai dizer assim: versículo 21, porque tendo conhecido Deus, vamos lá, eu quero pegar a minha palavra aqui, Romanos, capítulo 1, que às vezes a gente está escrevendo, e às vezes a gente escreve algumas palavras erradas. Vamos abrir a nossa palavra de Deus, Romanos, capítulo 1, aleluia, verso 21 ao 32. No verso 21 em diante vai dizer assim: porque tendo conhecido a Deus, aleluia, e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos
se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundície, para desonra o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas pratica, não somente as faz, mas também concede aos que fazem. Isso tudo é impureza. E Paulo está pregando aqui aos romanos que os romanos estavam nessa depravação, deixando principalmente os que estavam dentro da igreja, estava fazendo essas coisas. Então Paulo, através do Espírito Santo de Deus, vai deixar essa advertência para a igreja. Em Romanos capítulo 6, versículo 19, Paulo vai dizer assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, assim como apresentaste vossos membros para servir a imundície e a maldade, para a maldade, da mesma forma, apresentais agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Em outro tempo, Paulo está dizendo assim, em outro tempo vocês andavam na imundície, vocês usavam o seu corpo para a imundície, aquele que prostituía, aquele que roubava. Agora não, vão passar a usar o seu corpo para a justiça, né? Vão passar a usar o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. A boca que falava palavrão não fala mais. Vamos tirar, não vamos viver outrora como nós vivíamos antes, vamos viver segundo a orientação da palavra de Deus. E não é eu que estou nesse tema aqui falando para você, eu estou aprendendo com vocês, eu estou trazendo conhecimento para a minha vida, estou trazendo a luz da palavra para a minha vida e compartilhando com você, porque a palavra do Senhor diz, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que pratica, coloca em prática aquilo que aprende e ensina, esse será grande no reino do céu. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21 vai dizer assim, para que quando for outra vez, meu Deus, não me humilhe para convosco, e eu venha a chorar por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da imundície, da prostituição, aleluia, da desonestidade que cometeram. Né? O Senhor Jesus falou que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. E Ele tem nos dado a oportunidade de nós nos arrependermos, né, dos nossos maus caminhos. Hoje é uma oportunidade única que nós estamos tendo para nós arrependermos dos nossos maus caminhos, arrepender dos nossos pecados, das nossas prostituições, da nossa desonestidade que nós cometemos, né? E voltarmos a adorar o Senhor no nome de Jesus. É um caso muito sério. E nós temos que pregar isso nas igrejas, temos que pregar isso nas nossas redes sociais, temos que pregar isso para nós, temos que viver isso. Que a vontade de Deus é essa, que nós largamos todas essas podridão, essa impureza, essas coisas que contaminam o corpo do homem. Em Efésios capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim, os quais, havendo perdido todo sentimento,
se entregaram à dissolução, para com ouvidez cometeram toda a impureza. O que é ouvidez? Qualidade que é ouvido, desejo inflamado, intenso. Ouvidez é o mesmo que cobiçar e sofreguidão. Qualidade de quem está ansioso por algo ou com um desejo intenso e desmedido por alguma coisa. O que isso significa? Ouvidez, que Paulo está pregando ao Efésio. É pessoas que têm desejo de ter sexo com animal, sexo com a pessoa do mesmo sexo. Então, isto é pecado. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, mas a prostituição é toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém o santo. Então, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém ao santo. Não vamos deixar, essas coisas entrar. Se entrar, vamos mandar embora em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 5 está escrito assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que são? Mortificar os nossos membros. Mortificar o nosso membro para a prostituição, para a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Tudo isso é idolatria. Nós temos que mortificar a nossa carne. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim: porque nossa exortação não foi como engano, nem como imundícia, nem como fraudulência. Paulo está dizendo aos Tessalônicos, Mas nossa exortação não foi, foi a verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, Paulo vai escrever assim: porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Segundo, Paulo está dizendo que Deus não nos chamou para sermos um prostituto, Deus não nos chamou para sermos um idólatra, para andarmos na imundície. Deus nos chamou para ser santo, santificado. 2 Pedro 2, 1 ao 25, versículo 25, vai dizer assim, capítulo 2 Pedro, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado, exaltado, para sempre exaltado. Há 22 versículos aqui em 2 Pedro, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitar. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a supervisão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para o dia do juízo, para seres castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfema das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes,
como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, pereceram na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois quais tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são elas amáculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as suas almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Estas são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes da vaidade, engorda com as concupiscências da carne, com as desilusões, aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal fazem também servo. Porque se depois de teres escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo e desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjodouro da lama. É muito sério, igreja. O Senhor está nos convidando a ter uma vida santificada, uma vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que no nome de Jesus, aleluia, que eu e você, glória a Deus, possamos buscar o Senhor continuamente em nossas vidas. Então, através desses poucos versículos, no meu conhecimento, eu venho dizer para mim e para você, vamos fugir das obras da carne. E eu finalizo aqui as obras da carne de hoje, que é impureza. Tudo aquilo que não provém do Senhor, vamos mandar embora da nossa vida. Vamos viver uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de busca em Deus. Deus não poupou nem os anjos, nós também não poupará. Deus falou que não poupou. Deus falou que até a jumenta Deus usou para falar com o profeta Balaão, profeta que não conversava. Deus usou ali para falar, chamar a atenção do profeta Balaão. Então, em nome de Jesus, no tempo de Noé, Deus ali viu Noé justo, pregoeiro da justiça, pregoeiro da verdade. E é isso que nós devemos ser. Deus trouxe o dilúvio, salvando apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas. E nesse tempo não será diferente. Aleluia, que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, que nós mandamos embora tudo aquilo que não provém do Senhor. Que no nome de Jesus, que nós venha deixar de praticar essas impurezas, pensamentos malignos, satânicos, diabólicos, homens mais velhos, tendo atração sexual com criancinhas menores de 18 anos, homens mais velhos querendo ter sexo com criança, com bebês, que tem mais acontecido nos dias de hoje, criancinha de 1 ano e meio, irmãos. Como é que uma criancinha pode suportar um homem maduro, irmãos? Como é que o órgão de uma criança de 1 ano e meio pode suportar o órgão genital de um homem ou de uma mulher, né? Com 1 ano e meio de idade? Isso não é normal, isso é coisa diabólica, isso é coisa demoníaca, isso não provém de Deus. Que no nome de Jesus,
Como é que pastores, homens de Deus que estão pregando a palavra, nós não estamos conseguindo sair da malha, da impureza. Estamos trazendo impureza para dentro do nosso casamento, impureza para dentro do ministério, impureza para a entidade que abriu as portas para nós, que cresceu, que se nós hoje divulgamos o evangelho através daquele ministério, através daquela placa, e nós venhamos manchando o nome desses ministérios. Que no nome de Jesus, que tudo isso venha bater em retirada, que nós venhamos ter temor daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que nós não venha cometer, como diz aqui Pedro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça. É melhor nós não ter conhecido o caminho da justiça. Uma vez nós ter conhecido o caminho da justiça, conhecido a palavra de Deus, e nós ter caído na malha do diabo. Levanta, sacode a poeira, pede, vamos nos arrepender mesmo dos nossos pecados, porque deste modo sobreveio-lhes o que é, que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a espojadouro da lama. Salomão vai pregar. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, começamos a caminhar, a pregar, e nós voltamos a praticar aquilo que nós praticamos antes de conhecer o Senhor Jesus, nós é considerado um cachorro que vomitou e foi lá e comeu o seu próprio vômito. Ou se não, uma porca que você acabou de dar banho naquela porca, ela tá limpinha, mas ela vai lá na porqueira e se rola lá. Então, em nome de Jesus, que nós venha ter consciência dos nossos erros, das nossas falhas, que nós não venha mais cometer nossas falhas. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu glorifico o nome do Senhor por me dar esta palavra neste dia de hoje, para que no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, fazer a leitura mais e mais, ó Pai, da palavra do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, repreender as obras da carne, a prostituição, o adultério, a impureza da nossa vida e viver segundo a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, nos ajude a sair desse lamaçal do pecado em que nós, ó Pai, outrora aprendemos, mas hoje nós estamos, ó Pai, na Tua presença e nós não podemos aceitar mais viver como nós vivíamos antes. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna, toda ação diabólica da nossa vida, que nós possamos fazer, ó Pai, a Tua verdade, a Tua vontade, e que no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor me ensine, ó Pai, a trabalhar para o Senhor, a fazer a Tua vontade. Abençoa os meus amigos, meus irmãos que estão passando por essa situação, enfrentando vício, enfrentando, ó Pai, qualquer tipo de vício, ó Pai, qualquer tipo de imundície e não tem conseguido se libertar. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha fortalecer eles nesse dia de hoje. Eu oro em nome de Jesus, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força para continuar nossa jornada em nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja, ó Pai, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. E a igreja diga graças a Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. Que nós possamos, no nome de Jesus, fugir das obras da carne. Que Deus assim vos abençoe, que Deus assim vos guarde, em nome de Jesus. Um beijo grande, até o próximo vídeo.